Fala aí, torcedor vascaíno, fala aí, torcedora vascaína. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Qual é o legado que vocês querem deixar para as pessoas que virão depois de vocês? Como vocês querem ser lembrados? Vocês querem ser lembrados como heróis ou como vilões? E eu tenho mais uma pergunta para vocês. Será que o Jorge Salgado e o Mussa serão lembrados futuramente pela nova geração de torcedores como heróis ou como vilões na história do Vasco? Segue o vídeo aí, valeu. Chama a vinheta. Fala aí, torcedor vascaíno, fala aí, torcedora vascaína. Sou eu aqui mais uma vez, Sullivan, trazendo mais um videozinho, mais um canal, mais uma resenha para nós aqui do canal. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos do canal, né? Muito obrigado aí pelo like, muito obrigado pela galera que vira e mexe, está comentando, está falando, né? Está divulgando o vídeo aí, né? Esse é o único momento que nós temos para gritar a favor do Vasco, pois eu uso o meu canal para poder estar levando aí a verdade, que para mim, né, é uma verdade, né? Não sei para outros, mas desde já eu agradeço e vamos para o assunto do dia. Como não tem notícia hoje no Vasco, então venho trazer aqui uma resenha, porque o meu canal ele é um canal resenha. Então, como vocês viram na capa do vídeo aí, eu quero deixar bem claro o que é um legado. E essa é a pergunta que eu faço ao Mussa e o Jorge Salgado. O que eles irão deixar de legado para a nova geração? O que eles vão deixar de legado para seus netos, né, para seus bisnetos, né, e para as pessoas que vêm depois deles? Ou seja, nós deixamos um legado para os nossos descendentes, né? O que é um legado? O legado é isso. É algo que você deixa para as pessoas lembrarem de você. Algo que vai ser lembrado. Você pode deixar como legado uma história, né? Você pode deixar como legado a sua vivência, né? Aquilo que você viveu, como você conseguiu resolver determinado problema, como você se comportou, como você viveu na Terra. Isso aí é um legado que nós deixamos para os nossos descendentes. Nós vamos ser lembrados pelo que nós deixamos, pelo que nós fazemos hoje. Isso então é muito importante. Para muitos pode não ser nada, pode não significar nada, mas para muita gente nós deixarmos um legado bom, uma história boa, uma história onde nossos netos, onde nossos filhos irão lembrar de nós, né, com famosas histórias, com coisas boas que muitas das vezes irão se repetir, né? Ou seja, muitas das vezes o próprio descendente ele irá usar do seu legado uma base para a vida dele. Ou seja, o meu avô ele agia dessa forma, ele era um cara honesto, ele era um cara que ele era trabalhador, ele era um cara inteligente, um visionário, então eu quero ser como ele, eu sou como ele. Agora, a questão é, Jorge Salgado e o Mussa, que legado vocês deixam hoje dentro do Vasco da Gama? Porque lá fora, sabemos que o Jorge Salgado ele foi um homem de sucesso financeiramente, foi um homem que batalhou, que venceu na vida, abriu sua empresa de investimento, né? Hoje o Jorge Salgado ele é conhecido como um cara um investidor, né? O Mussa, por outro lado também é um grande empresário, né? É um cara que se alicerçou também na vida empresarial. Ou seja, aqui fora são dois homens, dois senhores bem-sucedidos nas suas carreiras que escolheram. Mas dentro do Vasco estão deixando a desejar. Dentro do Vasco estão deixando um legado para os seus descendentes, para os seus netos, para os seus bisnetos, um legado de vergonha, um legado totalmente constrangedor. Por que eu falo isso? Porque hoje o Jorge Salgado ele senta na presidência através de uma liminar que o senhor Mussa, né, assim ingressou. O Mussa ele ingressa com uma ação e através dessa ação o Jorge Salgado ele senta na presidência do Vasco com uma liminar. Como está aqui hoje, aqui, ó, estou pesquisando aqui, né, no site aqui, o All Sport, como vocês podem ver, né, aqui no meu celular.
Aí está escrito aqui, ó, o que eles falam a respeito do Jorge Salgado, né? Após uma batalha judicial digna de um seriado, o Vasco, enfim, tem um presidente legitimado pela justiça, ou seja, um presidente legitimado pela justiça. Ele não foi nem aceito pelo voto direto dos torcedores, não foi aceito pelos beneméritos, não foi aceito pelos conselheiros, não foi aceito por ninguém. Quem ganhou as eleições, né, diretamente foi o Levinciano, mas através de um golpe, mais uma vez, Jorge Salgado senta na cadeira, né, junto da força do Mussa, com a liminar, para poder hoje estar fazendo o que estão fazendo. Mas o que eu quero dizer com isso? Qual é o legado? Então, o legado do Jorge Salgado e do Mussa já começa por aí. Ou seja, um golpe, cara. É assim que o Jorge Salgado e o Mussa serão lembrados. Ou seja, um senhor que hoje se encontra com 80 anos e o outro que se encontra com 73 anos. Ou seja, não tem muito hoje para dizer assim, eu vou viver mais 15, 20 anos, né? Pode até acontecer que viva, porque são caras, né, hoje aí que são ricos, né? Pode-se dizer, eu não sei se chegam a ser milionários, mas tem uma boa alimentação, fazem exercício físico, se cuidam, né? A gente não sabe. Eu posso estar falando deles hoje aqui, mas também posso amanhã estar morto. Ninguém garante, hoje ninguém garante vida de ninguém, né? Vemos pessoas novas aí indo embora, mas eu não vim falar disso aqui, eu vim falar de legado, como estou falando. Hoje o único legado que vai ficar, né, quando seus netos, né, seus bisnetos perguntar quem foi meu avô Jorge Salgado, quem foi meu avô, né, o tal do Charles Mussa, sei lá o nome dele, eu sei que o nome dele é Mussa. O que eles fizeram de bom na terra, o que eles fizeram de bom dentro do Vasco da Gama. E aí eu quero ver o que os filhos, né, o que os pais, né, dessas crianças, o que a nova geração irá saber a respeito de Jorge Salgado e Mussa. Eu, pelo menos, o que eu tenho para falar a respeito, e o que vai ficar na internet, eu tenho que deixar isso bem claro, o que está ficando gravado, o que está ficando registrado na internet, né, a história que está sendo contada hoje, que está sendo gravada, é que o Jorge Salgado é um presidente totalmente fracassado, rejeitado pela maioria dos torcedores do Vasco. Pela maioria, cara. Isso, pô, cara, é uma vergonha. É o pior presidente que já passou no Vasco da Gama. Ou seja, um cara que era respeitado dentro do Vasco, um cara que emprestou 3 milhões e cobrou 7 milhões. E depois o cara emprestou mais 4 milhões, né? E agora já está na casa dos seus 12, 13 milhões aí. E aí a gente viu o cara falando que o primeiro aporte financeiro que ia entrar, porque isso está gravado na internet, ele vai se pagar, né? Ele faz o Vasco cair para a segunda divisão, né? Na gestão dele, o Vasco se mantém na segunda divisão. Então, qual é o legado que se deixa hoje para a nova geração? O que o Jorge Salgado e o Mussa deixam, né, para os torcedores, para os novos torcedores do Vasco da Gama? Um Vasco fracassado, né? É um Vasco se rastejando, sendo humilhado pela torcida rival, né, a todo tempo. Um Vasco que ficou em 5º lugar no Carioca. Um Vasco que saiu prematuramente da Copa do Brasil. Ou seja, olha o tipo de legado que esses dois senhores estão deixando para o Vasco. Olha como eles serão lembrados daqui a 2, 3, 5 anos, daqui a 10 anos, como o Jorge Salgado será lembrado, gente, como o pior presidente do Vasco da Gama. E hoje ele ainda tenta vender o Vasco, ou seja, vai ser lembrado como o pior presidente do Vasco da Gama, vai ser lembrado como o presidente que ganhou o título de 5º lugar no Carioca, o presidente que tentou vender o Vasco, o presidente que saiu prematuramente da Copa do Brasil, o presidente que não ganhou nada. E outra, um presidente mentiroso, né, que disse que tinha aporte financeiro, que iria chegar com 70 milhões, que depois iria chegar com 100 milhões e não conseguiu nada. E o Mussa, ele vai ficar conhecido como o cara que ajudou ao Jorge Salgado a fazer tudo isso contra o Vasco, cara. Ou seja, o Mussa do liminar,
Foi o velho que meteu uma liminar e que botou o outro velho sentado na cadeira para fazer todas essas merda. Então, é esse legado que o Jorge Salgado, junto do Mussa, irão deixar para a nova geração de vascaíno. Essa vergonha, essa humilhação, esse constrangimento total. Então, para vocês, né, foi mais um vídeo de resenha aí, né? Falei o que eu penso, né? Eu, particularmente, quando chegar na idade desses senhores, quero não deixar um legado vergonhoso como eles estão fazendo para a nova geração. Quero eu deixar um legado para a geração, para que eles me venham com admiração, para que eu venha servir de exemplo, né, para as pessoas, para que as pessoas olhem para trás e vejam a minha história e possa ser contada de uma forma totalmente coerente, com verdade, pautada simplesmente na verdade, e que as pessoas sigam aquilo que é a moralidade, né, que é tudo aquilo de bom. Não é essa pouca vergonha que o Jorge Salgado e o Mussa estão fazendo dentro do Vasco. Então, para vocês, saudações vascaínas, tamo junto, até a próxima, valeu!